Shalom, meus queridos e amados irmãos e amigos, que o Eterno abençoe a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos, que a paz do Criador faça parte da sua vida 24 horas por dia, ok? A gente precisa disso, porque o mundo está aí, ó, cheio de forças negativas, né? Que estão atacando de todas as maneiras as pessoas de bem. Cuidado, porque estamos em pleno final dos tempos. E o ataque do inimigo é muito grande, é terrível. Muitas pessoas estão sendo confundidas porque a Escritura nos alerta, ok? Que o engano no final dos tempos seria tão grande que, se possível, e ainda bem, graças a Deus, que não é possível, que se possível fora, olha como a Bíblia põe, se possível fora, então significa que não é possível, enganaria até mesmo os escolhidos, ok? Então, o engano é muito grande, cuidado, certifique-se muito bem do que está à sua frente, naquilo que você está se envolvendo, porque o laço enganoso é muito grande, e não pense, não subestime a força do inimigo, a força do mal, porque ele é um grande especialista em engano, em mentira. Ok? Eu lembro de um filme, se eu não me engano, o nome do filme era O Poderoso Chefão. E o camarada que representava o Satanás, né? Um outro acusou ele, um advogado acusa ele de ter feito essas maldades, e ele fala: não, eu não fiz nada, eu só armo o circo, entrar e ver o espetáculo, né? É de cada um, a escolha de cada um, é isso que mais ou menos está dizendo lá, né? Mas isso é verdade. Ele é verdade, o mal, ele é especialista no engano. Então ele põe lá um luminoso muito bonito, né? E você, com o seu livre-arbítrio, decide que aquele lugar é bom, apenas pela fachada. Tá bom? Quando você for ler alguma coisa, não leia só a manchete, leia a matéria completa. Quando você se decidir a fazer tal coisa, conheça a fundo, porque o inimigo é terrível e esses tempos agora está sendo recheado com seus enganos terríveis, laços em cima de laços. Está aí o mundo inteiro passando uma agonia que nunca imaginava acontecer. Se isso aconteceu agora, aguarde, que coisas piores virão. Infelizmente, nós sabemos, a Escritura não esconde isso de nós. A Escritura já nos fala. Então o que eu estou falando é simplesmente replicando aquilo que já está na Escritura. Prepara o teu coração. Se entrega ao Criador. Põe a tua vida nas mãos do Eterno. Deixa Ele conduzir sua vida. Tome a decisão certa ao lado do Criador. O mundo vem com um luminoso muito lindo. Mas cuidado. Isso é uma luz enganosa. Tá bom? Agora vocês vejam bem, como eu sempre tenho dito aqui, cristãos e judeus são mais próximos do que imaginam, tá bom? Muito mais próximos do que se imaginam. Vocês vejam bem, a Bíblia teve diversos tradutores, inclusive tem uma Bíblia aí que é terrível essa, que é a Bíblia na linguagem de hoje, que foge totalmente a tudo que é texto original, foge totalmente. Bíblia na linguagem de hoje eu não aconselho para ninguém, tá? Isso é uma opinião minha. E de muitos amigos, eu tenho muitos amigos, professores, teólogos, tudo que não serve. Mas quiseram fazer com algum motivo, né? E com certeza o motivo é negativo, nunca é positivo. Tá bom? A palavra do Criador não se atualiza, a palavra do Criador não se reforma, não se faz mais claro, não. A palavra do Criador é como o Criador deixou. E é Ele quem revela o entendimento. Lembra quando ele falou para Daniel? Que estava dando para ele os acontecimentos, mas não estava dando a chave de interpretação. Está aí. Então é o Criador quem dá a chave da interpretação, é Ele quem revela. Ok? Agora, não é judeus, mas são cristãos que estão refazendo a tradução da Bíblia, corrigindo erros graves, grotescos de tradução. Estão pondo em ordem corretamente. Qual é a raiz do cristianismo? Israel nasceu dentro do judaísmo, ali, certo? Mas
traduções mal feitas acaba separando e criando muitas vezes até ódio, o que não poderia acontecer. Agora preste atenção nessa matéria. Nova tradução cristã, tá bom? Fique bem claro para ninguém dizer, isso é judeu fazendo. Não, é cristãos. E são cristãos altamente conhecedores da história da Escritura, tá bom? Sabe muito bem o que estão fazendo. Nova tradução cristã da Bíblia destaca, bem claro, as raízes judaicas do cristianismo. Isso quer dizer que o quê? Somos irmãos, ok? Parece a história, né, do filho pródigo, ok? O que é o filho pródigo? Aquele filho que pediu a parte da herança e caiu fora para o mundo. O pai ficou magoado, mas não negou, entregou para ele. E lá foi ele. Chegou a hora em que esse filho gastou todo o dinheiro com prazeres do mundo, com alegrias falsas, com tudo aquilo, falsos amigos, e o dinheiro acabou, sumiram todos. E ele ficou sozinho. Teve que arrumar trabalho. E ele foi fazer um trabalho que para o judeu é um trabalho muito triste, muito doloroso, muito humilhante, que é cuidar de porcos, lidar com porcos. Tá bom? Porque o judeu não come carne de porco, nem toca na carne de porco. Então, para o judeu fazer isso é muito humilhante. Ok? E ele chegou a um ponto que a fome era tanta que ele comia aquelas bolotas, seria lavagem, né? Que era dado para os porcos. Ele chegou a comer aquilo para poder se alimentar. Olha que humilhação esse filho passou. Ok? E esse filho uma hora despertou e veio na cabeça dele, puxa, na casa do meu pai, um empregado mais humilde, tem de tudo. E eu estou aqui, passando fome. Não, eu vou voltar para o meu pai. Eu vou voltar para as minhas raízes. Eu vou voltar para a minha casa. E lá foi ele de volta. Enquanto isso, o pai todos os dias ficava olhando horas para o caminho, na esperança daquele filho retornar. E aquele pai orava e clamava. Até que um dia aquele pai olhou e viu ao longe o seu filho chegando. E ele correu ao encontro dele, abraçou aquele filho que estava maltrapilho, fedido, né? Cheirando mal. E ele ordenou aos seus empregados que dessem banho naquele filho, pusessem roupas novas, anéis, colares. Façam o melhor por ele. Ok? E aquele filho pediu perdão ao seu pai. E o pai disse, não filho, fica tranquilo. O outro irmão dele falou, eu sempre estive aqui com o senhor. Nunca. O senhor me deu um cabrito, um carneiro, para eu fazer um churrasco aqui com os meus amigos. Agora este, que te desapontou, que sumiu, ele agora ganha tudo isso. E o pai disse, filho, você estava comigo, me dando alegria, prazer, está aqui comigo do meu lado. Eu não tinha preocupações. Mas esse estava perdido e foi encontrado. Estava morto, ressuscitou. Esse é meu filho amado. Muitas pessoas olham isso aí e dizem sobre aquele que se converte. Eu vejo assim também, mas eu acrescento. Ok? Judeus e cristãos se unindo novamente. Nasceu lá o cristianismo. É lá que o cristianismo vai estar junto. Irmãos estão se unindo. Árabes e judeus se unindo em acordo de paz. Cristãos e judeus estão juntos muitas vezes, mas oficialmente isso vai acontecer também, em que vão sentar e falar, olha, qual é a nossa diferença? Entendimento da Escritura. E desentendimento na família, isso é coisa normal. Muita coisa, muito entendimento diferente, e assim vai estudando. E aí vai acabar essa grande tolice, que é a briga religiosa. Quem é mais salvo, quem é menos salvo. O Criador já deu a resposta. Que o desejo dele é que todo homem, todo, o planeta inteiro, chegue ao pleno conhecimento da verdade e a salvação. O Criador em nenhum momento ele fala, estejam na religião certa para ser salvo. Não. É que chegue ao pleno conhecimento da verdade. E a verdade só tem uma. Mentiras existem muitas. Milhões de mentiras. Mas a verdade só tem uma. E a verdade está na Escritura Sagrada. Ok? Amém? Agora preste atenção. Essa nova tradução cristã da Bíblia destaca as raízes judaicas do cristianismo.
Não é nenhum segredo que as escrituras cristãs foram mal utilizadas devido à sua má tradução, né, ao longo dos séculos, e acabou como resultado incitando o antissemitismo. Diz Tricia Miller. Quem é Tricia Miller? A Tricia Miller é justamente uma PhD da Bíblia Hebraica Cristã, certo? Atualmente trabalha como analista de pesquisa sênior no Departamento Cristão do Comitê de Precisão, no meio de relatórios e análises do leste, ok? Muitas vezes as passagens bíblicas foram tiradas de seu contexto, com má traduções, né? Diz ela, traduções e comentários influentes às vezes omitem as dimensões judaicas dos textos antigos, deixando de fora a fé e as práticas judaicas que forneceram o contexto para o crescimento do cristianismo na Judéia e Samaria do primeiro século. Cabeça de Efraim, Samaria. É uma dica, tá bom? Mas uma nova tradução chamada Newer Testament da Bíblia, do Herança Hebraica, busca retificar o problema destacando as raízes judaicas do cristianismo. Em contraste com outras traduções, diz Miller, esta nova versão importante enfatiza o crescimento do cristianismo na época e lugar onde a fé nasceu. O tradutor da Bíblia é o Dr. Brad H. Young, um estudioso formado pela Universidade Hebraica que ensinou literatura bíblica por mais de 30 anos na Universidade Oral Roberts dos Estados Unidos. Young diz: em vez de empregar a técnica de tradução padrão de simplesmente selecionar a palavra inglesa mais apropriada para o grego, fiz a pergunta: qual é o pensamento hebraico e a redação subjacente ao texto grego? Usando este método, seu texto reconstrói as fontes, linguagem e mentalidades hebraicas por trás da igreja primitiva e seus documentos fundamentais. Os leitores agora ouvirão o que os ouvintes do primeiro século no antigo Israel teriam ouvido, porque a tradução traz à luz o ambiente judaico, cultural, linguístico e espiritual de Jesus como um judeu, diz Young. A tradução de Young é importante porque os textos cristãos que têm sido rotineiramente mal interpretados que acabam promovendo, né, o antissemitismo e a deslegitimação do Estado de Israel podem agora ser entendidos em seu contexto histórico preciso. A tradução de Young enfraquece o mau uso que tornou-se antissemitismo das escrituras cristãs, diz Miller. Em uma época de crescente antissemitismo, sua tradução é a conquista especialmente significativa. Miller prossegue destacando que muitos acadêmicos ainda usam erroneamente o termo Palestina, tá? Ao situar Jesus no primeiro século, mas é claro, o antigo Israel não era chamado de Palestina durante a vida de Jesus, diz ela. Os romanos introduziram o termo quando derrotaram o levante de Bar Koba no segundo século, cerca de 100 anos após a morte de Jesus, a morte e ressurreição de Jesus. Os colonistas romanos cunharam a palavra Palestina para insultar a população judia nativa com a memória de seus antigos inimigos filisteus, porque ali é a região da Filistia, ok? Muitos depois de Jesus, os romanos substituíram o nome Judéia, tá? Ali era a região da Judéia, o que é chamado Palestina, né? Que obviamente não se refere apenas aos judeus, mas também foi o nome usado durante o ministério de Jesus, diz Miller. Miller observa que a aplicação incorreta da terminologia romana posterior à época de Jesus tem repercussões políticas gravíssimas até hoje. Ativistas anti-Israel estão explorando essa designação romana,
tardia para alegar falsamente que Jesus não era judeu. Mentira, ele era judeu sim, mas sim um palestino. Não era porque palestino existia, existia a Judéia. Uma designação que não teria significado para um judeu do primeiro século como Jesus. Diz Miller, a Bíblia da herança judaica, da herança hebraica, é uma profunda repreensão àqueles que agora tentam negar as origens espirituais e culturais de Jesus em seus esforços para minar o apoio cristão ao Estado de Israel. A nova tradução da Bíblia será o assunto, já foi, um assunto de um webinar gratuito apresentado com parceria de cristãos e judeus. Olha que maravilha, que eu falo sempre. Estão se unindo aos poucos, tudo está mostrando claramente. Eu vejo, minha opinião, tá? Eu vejo Efraim retornando. Amém? Eu até me arrepio com isso. Então foi uma parceria de cristãos e judeus da Câmara com o Dr. Brad H. Young e Tricia Miller em 22 de outubro de 2020 às 13 horas no horário de Brasília. Foi aí que ocorreu. Então está lançado, não sei se logo vai ter uma versão já em português, acredito que o mais rápido possível vão trazer essa versão para que se atualizam correções de tradução, porque vocês sabem que tradução, quem é especialista nisso, eu não sou, né? Sabe que muitas vezes dá muitos problemas porque existem pessoas que usam técnicas diferentes ou, na verdade, eles omitem muitas coisas, certo? Outros acrescentam. Então tá aqui, correção. Estamos chegando no fim, porque a verdade será uma só no mundo inteiro. O próprio Criador fala o quê? E o meu nome será conhecido em toda a terra. Um nome só, conhecido em toda a terra. Isso implica as traduções da Escritura. Isso implica a verdade transparecendo. Estamos chegando no tempo final. Está aí, maravilha, mais uma profecia se cumprindo. E eu vejo cristãos e judeus, igualzinho árabes e judeus como irmãos. Ok? Existe muita tribo perdida. Tá bom? Muita tribo perdida. E essas tribos com certeza se reunirão novamente em Israel. E eu creio que os cristãos fazem parte disso. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que a paz do Criador esteja contigo. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado pelo apoio, pelo incentivo. Obrigado pelo respeito, tá? Das pessoas, né? E faz parte da vida, às vezes, um discordar ou não. Mas isso é importante. Podemos estudar sempre juntos. Shalom, um forte abraço. Até o próximo vídeo.